Olá pessoal, bem-vindos a mais um curso, mais uma aula do nosso curso de gravação e produção musical. E a nossa aula hoje é sobre equalizadores e equalização. Então, antes da gente começar a mixar um projeto do zero, faixa por faixa, canal por canal, a gente vai conversar hoje sobre as ferramentas principais desse acessório, tão conhecido como o equalizador. Eu vou abrir aqui, pessoal, tá? O equalizador do Logic mesmo, tá? A gente vai usar o equalizador nativo do Logic e todas as ferramentas aqui que eu utilizar, você também pode utilizar no próprio equalizador do Reaper, do Cubase, do Pro Tools, do Nuendo, do Studio One, de qualquer software que você estiver utilizando, tá? Então aqui, pessoal, a gente tem um equalizador aqui aberto, tá? Interessante é que o equalizador é uma ferramenta que é muito próxima das pessoas, né? Todo mundo já equalizou ou o som de casa, o som do carro, o som do toque de celular, todo mundo já brincou naquele rádio antigo, do pai, do vô, da avó, com as faixas de frequência ali, ou mesmo numa mesinha de som em sala de ensaio, na igreja, em qualquer lugar. Então as pessoas sabem muito bem o que um equalizador faz, mas, obviamente, poucas pessoas sabem utilizar o equalizador de uma forma que ele realmente ajude, incremente o nosso processo de gravação e produção musical. Então, pessoal, a gente vai começar hoje com as ferramentas básicas, tá? E com alguns exemplos aqui também de como a gente pode moldar o som de maneira que a gente consiga um resultado ainda melhor daquilo que foi captado com qualidade na sala de gravação, tá? Então aqui, pessoal, um pequeno resuminho da nossa aula, tá? Como eu falei na aula passada, mixagem, pessoal, é design. Design é você desenhar o som, você moldar o som até que ele fique soando muito melhor do que aquele som que já estava soando bom cru da sala de captação, tá? Então, mixagem, pessoal, é um processo artístico de design de timbre, dinâmica e espaço. Equalizador é a ferramenta que a gente utiliza para fazer o design de timbre dentro da gravação. A gente sempre começa mixando, pessoal, pelo equalizador, tá? Depois eu vou explicar para vocês por quê. Mas equalizador, ele é nossa primeira ferramenta de mixagem. E lembrando, pessoal, algo essencial. A verdadeira equalização, ela começa na hora da captação. Então lembra nas aulas aqui no estúdio, quando a gente afastou um pouquinho o microfone do violão, do tampo para o braço, para o som ficar mais equilibrado, Como a gente posicionou o microfone dinâmico na borda do falante da guitarra, para não captar tantos médios, Então, esses posicionamentos de microfonação que a gente faz lá ajudam muito o processo de equalização, porque se aqui a gente tiver que ficar lidando com situações problemáticas, com muito grave, com muito médio, com muito agudo, a nossa mixagem vai ficar extremamente deficiente. O som tem que chegar equilibrado para a gente, para o equalizador poder trabalhar da melhor forma possível, tá bom? Então a nossa equalização começa lá na sala de gravação, na hora do posicionamento dos microfones. Dentro da mixagem, pessoal, nós temos dois processos de equalização, tá? Nessa ordem aqui. O primeiro processo é o processo de equalização corretiva. E o segundo processo é o processo de equalização artística. Cada uma delas tem uma função diferente, tá? Na equalização corretiva, pessoal, o nosso objetivo é cortar frequências desnecessárias, frequências problemáticas, tá? Frequências que não são essenciais ao instrumento. Então, vamos colocar aqui um exemplo. A gente gravou uma guitarra bem pesada, Uma base ali com um grave legal. Mas, na hora de mixar o projeto, nessa mesma região dos graves da guitarra, a gente tem o grave do contrabaixo e o grave do bumbo. E o grave da guitarra, junto com o grave do bumbo e do contrabaixo, ele embola. Então, se a gente tiver que cortar grave, a gente não vai tirar o grave do bumbo nem do baixo, que são regiões essenciais. Nós vamos cortar o grave da guitarra, porque o grave da guitarra não vai fazer assim tanta diferença para a gente e vai ajudar a definir melhor o som. Então, esse processo de corte, pessoal, é a equalização corretiva. É o primeiro processo de equalização que a gente faz. A gente vai limpar frequências, vai filtrar frequências desnecessárias para que a gente ouça só aquilo que é essencial, natural do instrumento. E aí, num segundo processo, a gente parte para a equalização artística,
que é realçar frequências. Aqui sim, nós vamos buscar as frequências essenciais de cada instrumento e vamos realçá-las. O brilho da voz, o grave do baixo, o médio da guitarra, o ataque da baquetada na caixa, o ataque do pedal do bumbo no bumbo, o sobreagudo do violão para realçar o brilho das cordas. Então, na equalização artística, a gente vai buscar o realce dessas frequências essenciais, tá? Então, você pode, ou num mesmo equalizador, fazer esses dois processos, ou se você quiser, você pode abrir um equalizador para fazer equalização corretiva e um outro equalizador para fazer a equalização artística, tá? Mas a gente sempre começa mixando, tirando as frequências problemáticas, né, cortando elas para depois realçar as frequências essenciais. Você vai ver que no minuto que você corta frequências que não são naturais ou importantes para o instrumento, esse instrumento já soa mixado, já soa um pouquinho mais definido, tá? E depois, na equalização artística, a gente dá um tapinha a mais para poder trazer aquilo que esse instrumento tem de melhor, tá? Pessoal, existem tabelas de frequência de instrumentos na internet, né, que mostram para a gente quais frequências são essenciais, né, de cada instrumento, mas isso não costuma funcionar muito, tá? Porque se eu falar para você, por exemplo, que o grave da caixa está em 140 Hz, mas qual caixa? Né? Uma caixa mais funda, uma caixa mais rasa, é uma caixa de rock ou é uma caixa de reggae, por exemplo, né? Se eu falar que o grave do bumbo está entre 70 e 80 Hz, mas qual é a medida desse bumbo? É um bumbo de 18 polegadas, é um bumbo de 22 polegadas. Né? Se eu falar que o brilho do violão está em 9, 10 kHz, mas qual corda que você usou? É corda 010, corda 011, corda 012? Então, cada projeto, pessoal, é diferente. O importante é você aprender as diretrizes básicas, né, de cada instrumento para equalização, mas tendo em mente que em cada projeto você vai ter que buscar quais são especificamente, né, essas frequências, tá? Mas fique tranquilo que isso, quanto mais você treina, mais natural fica de você trabalhar. Então, pessoal, aqui nós temos o nosso equalizador, tá? O equalizador aqui é padrão do Logic, é um equalizador que eu gosto bastante. E antes disso eu usava o Cubase, eu usava o equalizador do próprio Cubase também, sem problema nenhum, tá? Então nós temos aqui as ferramentas, pessoal, tá? Frequência, ganho e fator Q, tá? Em todos esses pontos aqui, ó. Frequência, ganho e fator Q. Essas aqui, pessoal, são as principais ferramentas que nós temos no equalizador gráfico, né, dentro do software de gravação para trabalhar. Primeiro, frequência, tá? Frequência, pessoal, é a gente escolher quais frequências, né, dessa região que nós vamos trabalhar, tá? O que é uma frequência? É uma região de timbre dentro daquilo que foi gravado. Então, um equalizador gráfico, pessoal, vai mostrar para a gente frequências que vão de 20 Hz, que é a frequência mais grave possível, né, para a gente captar, até 20 kHz, que é a frequência mais aguda possível para a gente poder monitorar. Lembrando que quanto melhor é a sua monitoração, melhor você consegue ouvir essas regiões mais graves e essas regiões no extremo, tá? Na ponta dos agudos. Quanto pior for a sua monitoração, mais comprometido vai ficar a sua monitoração dessas frequências aqui, tá? Mas frequências são isso, pessoal, são regiões do som, tá? Então, por exemplo, se eu pegar e aumentar o volume, né, desse bumbo aqui gravado, é como se eu estivesse aumentando todas as frequências de uma vez só. O equalizador, ele permite para a gente aumentar o volume de uma região só, tá? Ao invés de aumentar o volume do bumbo inteiro. A gente vai aumentar ou tirar volume de uma região só, ou de 2, 3 regiões que a gente escolher. Então, o equalizador é nada mais, nada menos, pessoal, que um aumentador ou um tirador de volume de regiões específicas. E cada região dessa daqui é chamada de frequência, tá? A vantagem num equalizador gráfico assim, pessoal, é que eu posso escolher trabalhar com a frequência que eu quiser. Inclusive, eu posso ser bem cirúrgico, eu posso trabalhar com 136 Hz ou 136.355 Hz. Eu posso ser extremamente específico, né, na região que eu quero,
um equalizador gráfico. Se você pegar um equalizador aqui de mesa de som ao vivo, pessoal, né? Isso aqui é uma figurinha mostrando aqui um equalizador genérico. Geralmente as mesas de som vêm assim com o equalizador, né? A gente tem aqui 4 botões, né? Agudo, médio grave e grave. Só que você não sabe aqui quais frequências estão sendo trabalhadas, né? Você só tem aqui essa indicação: agudo, médio grave e grave. Mas você não sabe qual região que é. Já no software de gravação, a gente sabe exatamente, com precisão, em qual frequência nós estamos trabalhando, tá? Então, frequência é isso, pessoal. É a região do timbre com a qual a gente vai trabalhar, desde o subgrave, né, passando pelo grave, médio grave, médio agudo, sobreagudo, tá? Mas aqui eu posso trabalhar com qualquer frequência que eu quiser. A segunda ferramenta, pessoal, é o ganho. Ganho indica para a gente o quanto que a gente quer aumentar dessa região de frequência ou quando a gente quer retirar dessa região de frequência, tá? O ganho ele é medido em decibéis, frequência é medido em hertz. Então, se eu falar para você assim na sala de gravação, aumenta para mim 4 dB em 2.500 Hz ou 2,5 kHz, né? Aumenta para mim 4 dB. Você vai saber que você tem que dar um ganho de 4 decibéis nessa região que eu te pedi, tá? Ganho é isso, é aumentar ou tirar volume dessa região aqui que lhe foi requerida. E, por último, pessoal, nós temos o fator Q. Tá? O fator Q talvez seja a ferramenta que as pessoas menos conhecem a respeito de equalização da produção musical. Fator Q, pessoal, é a abrangência da equalização, é a largura de banda. Tá? Muito simples, prestem atenção nisso. Quando eu aumentei aqui para vocês, eu quero aumentar 4 decibéis em 2.500 Hz, né, ou 2,5 kHz. Quero aumentar 4 decibéis. Tá, a gente aumentou 4. Mas percebam que, à medida que eu aumentei aqui nessa região, a gente aumentou bastante aqui, as regiões vizinhas, correto? É como se você estivesse tentando puxar uma ponta do lençol na cama. Você não consegue levantar só uma ponta, né? As regiões vizinhas vão fazer esse trabalho aqui de levantar e de ficar inclinado. Então, você nunca consegue mexer, pessoal, em uma região ou uma frequência só específica, porque você sempre vai deformar, né, para cima ou para baixo as regiões que estão próximas. O fator Q permite a gente controlar o quanto a gente quer deformar as regiões vizinhas. Então, se eu aumentar o fator Q, ele vai deixar a minha equalização mais estreita. Já se eu diminuir aqui o número do fator Q, ele vai deixar a minha equalização mais larga, né? Tanto para cima, né? Ou se eu der ganho para baixo, retirando o volume, o fator Q vai trabalhar da mesma forma. Quanto maior o número do fator Q, mais estreita é a minha equalização. Quanto menor o número aqui do fator Q, mais larga é a minha equalização. Tá? Então, o fator Q permite a gente trabalhar esse design de som de forma extremamente precisa. A gente pode trabalhar com uma equalização cirúrgica, né? Com o fator Q bem estreito, para tirar uma ressonância, tirar um ruído, tirar um barulhinho. Ou a gente pode trabalhar com o fator Q mais abrangente, para a gente poder realçar uma região inteira de agudo, médio agudo, sobreagudo. Tá? E qual é o modo certo de utilizar? Não existe modo certo. Depende de como foi gravado e depende de qual é o seu objetivo com equalização. Tá? Mas é muito fácil você pegar o jeito disso e perceber quando você precisa de uma equalização mais estreita ou de uma equalização um pouco mais larga e abrangente. Tá? Muito tranquilo a gente fazer isso e já eu vou mostrar. Essas aqui, pessoal, são as ferramentas de equalização, tá? Frequência, ganho e fator Q. Frequência é qual região nós vamos trabalhar. Ganho é o quanto nós vamos adicionar ou tirar de volume dessa região. E fator Q vai decidir se a gente quer que essa região, essa equalização seja abrangente ou
cirúrgica, estreita ou larga, tá? Repare que, de novo, pessoal, na mesa de som, você não tem nenhum desses controles, né? Principalmente nas mesas mais simples, mais baratas. Aqui, você não tem um controle do fator Q, nem da frequência e nem do ganho. Você tem um botão que gira para um lado ou para o outro, dando mais ou menos médio, agudo ou grave. É por isso que a equalização em produção musical ela é mais específica, ela é mais detalhada, tá? Ela é mais atenciosa, tá? É diferente do ao vivo, quando você só quer moldar uma região mais óbvia ou outra, tá? Em produção musical, a gente tem que ser muito mais específico e detalhado. Por último, pessoal, sobre explicação aqui do equalizador, nós temos dois filtros muito importantes, tá? O que é um filtro? O filtro, pessoal, é quando só tirar frequências, né? Só cortar frequências, ele não é suficiente. É quando você precisa fazer um corte tão grande, tão brusco numa frequência, que é melhor você eliminar essa frequência de uma vez só, tá? Então nós temos dois filtros aqui. O filtro HPF, que é o High Pass Filter, ou também chamado filtro de passa alta, ou o Low Pass Filter, que é Low Pass Filter, a gente vai filtrar as frequências graves, ou seja, passa baixa, tá? Então aqui no nosso equalizador, ó, nós temos aqui esses símbolos aqui no começo e no final, que são os nossos filtros. Esse aqui, pessoal, é o nosso filtro HPF, filtro passa alta, tá? High Pass Filter. Por quê? Porque quando eu ativo ele, ó, e eu posso vir aqui escolher a frequência que eu quero, ó, ele não vai diminuir a frequência, ele vai filtrar a frequência. Então, se eu deixar esse filtro aqui, por exemplo, em 385 Hz, tudo que vem antes dessa frequência aqui, ó, vai ser cortado. Então, na verdade, aqui eu não estou diminuindo os graves. Eu estou fazendo uma equalização tão brusca que eu estou cortando os graves, tá? Então, eu posso ir até a frequência que eu quiser. Da mesma forma, se eu ligar aqui o Low Pass Filter, né, o filtro passa baixa, olha só, ele vai cortar todos os agudos que eu quiser até a frequência que eu selecionar. Então a gente só utiliza esses filtros aqui em casos bem específicos, quando a gente quer eliminar uma frequência que realmente não vai ser necessária, e não só diminuí-la ou amenizá-la, tá? Mas logo logo eu já vou explicar para vocês. Então é o seguinte, pessoal, qual equalizador é o melhor para se trabalhar com gravação? Você tem milhares de plugins de equalização. Eu aconselho você a trabalhar com o equalizador que veio no seu software, tá? Ele já possui as ferramentas principais para você começar a entender como funciona um processo de design de timbre. Você não precisa de outro. Depois, você pode baixar um da Waves, um da SSL, um da Universal Audio ou de outras empresas para testar, né? Se tem alguma função diferente, uma sonoridade diferente. Mas de início, pessoal, o equalizador que já vem no seu software é o suficiente para você começar a trabalhar, tá bom? Então aqui, ó, eu tenho 4 exemplos, pessoal, muito simples, ó, bumbo, violão, guitarra e chimbal. E a gente vai brincar um pouquinho com equalização corretiva e artística em cada um deles, tá? Então esse aqui, ó, é o nosso bumbo. Uma coisa muito importante de lembrar, pessoal, é que o equalizador, ele não é uma ferramenta mágica, tá? Por que eu falo isso? Porque você não consegue adicionar frequências que não existem ou que não vieram junto com a sua gravação. Então, diversas vezes aqui no estúdio, a gente vai gravar um vocal feminino, por exemplo, que uma voz muito suave, né, muito brilhante, e a cliente pede, queria mais peso na minha voz. Mas se esse peso não veio, pessoal, na gravação, não tem como colocar, tá? É como você gravar um violão com corda velha e o músico pedir assim, eu queria mais brilho nesse violão. Não tem como. O equalizador, ele realça frequências que existem. Ele não consegue colocar frequências que não foram gravadas. Então, se você gravar uma guitarra, por exemplo... Deixa meu celular aqui ligou sozinho. Se você ligar, por exemplo, uma guitarra, né? Gravar uma guitarra plugada, desculpa, amplificada,
e você cortar os graves ali na hora da gravação, né, deixar sem grave nenhum, e depois tentar colocar grave aqui no equalizador, não vai vir nada. Mesma coisa, se você gravar com um bumbo muito pequeno, vamos supor 16 polegadas, 18 polegadas, você não consegue acrescentar muito grave nele, porque já não existia muito grave originalmente na hora da captação. Tá? Então o equalizador ele trabalha com as frequências que já existem no elemento, realçando ou cortando. Ele não consegue colocar frequências que não existem. Tá? Então olha só, esse bumbo aqui tá legal. Ó. Ele tem o peso dele, tem o ataque dele. E sempre quando eu começo a mixar, pessoal, eu penso, o que eu preciso fazer? Tá? Porque não existe receita de bolo. É ouvir o áudio e pensar assim, bom, o que esse áudio necessita? O que esse áudio precisa? Então aqui, ó, a gente vai começar pela equalização corretiva, que é cortar frequências que não são necessárias para esse elemento que nós estamos trabalhando. Então aqui no bumbo, ó, obviamente, a gente não vai cortar os graves, porque os graves são a base do bumbo. Você pode pensar, ah, vamos tirar os agudos. Mas aqui no agudo, pessoal, tem esse ataque do pedal do bumbo, tá? O transiente do bumbo. Se você tirar, você deixa o bumbo sem vida. Então, uma coisa que eu gosto de fazer no bumbo, pessoal, é tirar os médios, tá? Porque o bumbo ele é muito bem definido pelos graves e pelos agudos. Então, eu gosto de tirar os médios para deixar o som do bumbo mais limpo, tá? Mais definido. Como que a gente faz para saber, né? Porque aqui nos médios a gente tem aqui toda essa região aqui, ó, de 300 Hz, 500 Hz, 700, 800 Hz, né? Qual região a gente deve tirar? Quando você não sabe o que fazer, pessoal, existe um truquezinho muito simples, tá? Muito didático de como a gente pode trabalhar. Quando você não sabe qual região você deve tirar na equalização corretiva, você pode aumentar uma região qualquer, né? Vou fechar aqui um pouquinho o fator Q, né? Assim, ó, a gente vai aumentar a região e vai ouvir. Onde soar pior é a região que a gente tem que tirar, tá? Então aqui, ó, eu estou aumentando 12 decibéis aqui perto de 300 Hz e é óbvio que isso aqui não é uma equalização padrão, mas eu estou fazendo isso daqui, pessoal, para sondar, tá? É como se fosse um sonar aqui. A gente está sondando onde o bumbo soa pior nessa região de médios, porque onde soa pior é a região que eu preciso tirar. É a região mais defeituosa, tá? Então eu vou dar um play, ó, e vamos fazer isso. Vou abrir aqui um pouquinho o fator Q. Estão percebendo que aqui a gente tem o som de pó do bumbo? Tipo, pó, assim, ó. Tá vendo assim, ó? Então, essa aqui é uma região bem defeituosa, um timbre que não favorece o bumbo. Então, eu vou aqui, ó, fazer o inverso, vou retirar essa mesma região, tá? E vou até abrir um pouquinho mais esse fator Q e ver como esse bumbo soa agora, ó. Se eu abrir um pouquinho mais o fator Q, ó. Ó, antes. Depois. Viu como automaticamente a gente já definiu, né, o grave e o agudo desse bumbo um pouquinho mais? Por quê? Porque a gente retirou os médios aqui que não são tão necessários nesse bumbo em questão, tá? Uma outra região muito boa do bumbo, pessoal, de trabalhar, essa região aqui de 3,5, 4 kHz, que é a região que define o kick do bumbo, tá? O ataque do pedal do bumbo. Então, quando eu aumento aqui, né? Óbvio, não com fator Q tão abrangente, né? A gente vai diminuir um pouquinho esse fator Q. Quando eu aumento essa região aqui, eu aumento o barulho do pedal do bumbo batendo no bumbo, tá? Então, olha só, vou deixar 100 e vou começar a aumentar aqui, ó.
Conseguiram perceber? Ó, do começo. Antes. Depois. Viram como esse bumbo agora ganhou mais definição na batida? Ó, se você trouxer um pouquinho mais aqui, ó, antes para um pouquinho mais médio, você tem esse toquezinho do bumbo assim um pouco mais ardido, ó. Antes. Depois. E os graves? Bom, geralmente, pessoal, os graves do bumbo se encontram aqui em torno de 70, 80 Hz, tá? Então, se eu aumentar aqui, ó, essa região, aqui o bumbo vai soar com um pouco mais de profundidade, ó, um pouco mais de grave, ó. Dá até para diminuir um pouquinho, que eu acho que foi demais, né? Então, ó, agora eu vou desligar o equalizador. Esse aqui é o som do bumbo como ele foi captado, ó. E agora com equalização. Antes, depois. Viram como o timbre do bumbo foi moldado? Tá? Olha só, equalização corretiva e logo depois equalização artística. Simplesmente cortar regiões que não são tão interessantes e realçar as regiões essenciais de cada instrumento, tá? Aqui foi uma EQ bem rápida, pessoal, só para vocês verem como que a gente vai trabalhando isso ao longo da mixagem, tá? Se você quisesse, você também poderia ter aberto aqui um equalizador só para fazer esse corte e outro equalizador para fazer esses realces. Mas também, às vezes, ajuda a gente a fazer tudo num equalizador só para visualizar o trabalho que está sendo feito de design de timbre, tá? Vamos agora para o nosso outro exemplo, que é o violão. Ó, vou dar um play aqui. Muito bem, né? Um violão muito bonito. Então, geralmente, o que eu faço, pessoal, com violão, eu corto os graves, tá? Quando é um violão com banda. Quando é um projeto acústico, voz e violão, eu não corto grave nenhum do violão, né? Porque ele tem todo o espaço ali para soar bem. Mas quando é um violão com banda, eu corto os graves para que os graves do violão não tirem o espaço do grave do contrabaixo, grave do bumbo, grave do piano, tá? Então, pessoal, ao invés de vir aqui ficar tirando o grave assim, ó, com o fator Q aberto, o que a gente faz? A gente filtra, tá? A gente põe aqui, ó, a gente acabou de ativar aqui o nosso High Pass Filter, filtro passa alta. Por que passa alta? Porque quando a gente ativa esse filtro, a gente está tirando os graves e só passam as frequências mais altas, correto? Então, geralmente eu filtro aqui, pessoal, em torno de 120, 130 Hz, que é o grave aqui das cordas do violão. Esse violão aqui tá com capa, ele nem tem tanto grave assim, né? Ó. Se você filtrar demais, ó, tá vendo? Parece um violãozinho tocando em rádio AM, né? Não pode. Então a gente vai filtrar até aqui, mais ou menos assim. Depende muito do arranjo do violão, da palheta, da corda, tá? Mas geralmente ali entre 120 e 160, 170 Hz, a gente filtra para que o grave do violão não embole com o grave dos outros instrumentos, tá? Aqui, pessoal, tem um médiozinho no violão também soando, ó. Você pode pensar assim, eu não sei qual frequência está problemática. Você pode fazer aquele truque de você aumentar a região e vir buscando, tá? Com o fator Q um pouco mais fechado. Vamos ouvir aqui como que soa o violão nessa região aqui dos 500 Hz, ó. Tá vendo como essa região aqui dos 500 Hz tem um som mais encaixotado do violão, ó?
Ó, como essa região aqui ela soa ruim quando a gente aumentar ela, tá? Então é bem nessa região aqui dos 500 Hz mesmo que a gente vai amenizar. E a gente vai abrir o fator Q, né, para amenizar essa região aqui por completo, tá? Vamos dar um play. Pronto, agora o nosso violão já soa assim um pouco mais leve até, né? Só fazendo o quê? Fazendo a equalização corretiva até agora. A gente usou uma frequência ali de 500 Hz, né, para amenizar a região, e depois um High Pass Filter para tirar os graves que não vão ser necessários nesse projeto. Aí, isso aqui, pessoal, foi a equalização corretiva. Como que a gente faz uma equalização artística? Bom, aqui no violão, pessoal, a gente tem uma região aqui em torno de 9, 10, 11, até 12 kHz, que quando você aumenta essa região, que aumenta o volume dessa região, a gente traz bastante o sobreagudo brilho das cordas. Quando as cordas são ruins ou são velhas, aqui se você aumenta não faz nada de diferente, tá? Mas quando é corda boa, que nesse violão, quando a gente aumenta, a gente traz um sobreagudo. Então, ó, eu vou dar um play aqui e vou aumentar aos poucos para vocês irem ouvindo, tá? Ó. Pronto, viram como veio esse sobreagudo das cordas? Tá? Você pode pensar assim, ah, mas não deu uma diferença brusca. Quando você tem algo que foi bem gravado, pessoal, nunca vai dar uma diferença muito brusca, tá? A gente aqui não está buscando diferenças bruscas, a gente está buscando aqui pequenos designs, pequenos realces no som, para deixar esse som um pouco melhor do que aquilo que ele já foi gravado, se foi bem gravado, tá? Então, olha só, pessoal, aqui a gente tem uma boa noção de como o equalizador trabalha. Olha como a gente tirou volume aqui dessas regiões, ó, aqui com filtro, né? E aqui só com o fator Q mais aberto. E como a gente aumentou o volume só dessa região aqui do sobreagudo, tá? Então o equalizador é isso, a gente tira volume de umas regiões e aumenta o volume de outras regiões para compor, fazer o design do timbre que a gente está buscando, tá? Então agora eu vou soltar o violão, ó, equalizador desligado. E agora ligado. Você pode pensar assim, ah, mas eu gostava dele mais grave. Mas gostar é uma coisa, pessoal. Quando você tem esse grave aqui trabalhando junto com o grave do baixo, do bumbo, como a gente vai ver no nosso projeto que a gente vai mixar por inteiro, né? Isso daqui acaba embolando. Então, uma das vantagens do equalizador, pessoal, é que, por exemplo, quando eu tiro essa região aqui do violão, significa que no meu projeto, essa região aqui, quem vai entrar encaixando aqui é o baixo e o bumbo, tá? E aqui mesmo no bumbo, ó, quando a gente tirou essa região de médio aqui, ó, essa região aqui eu não vou tirar no contrabaixo. Então o baixo vai encaixar aqui. E assim você vai montando a mixagem com uma peça encaixando na outra, tá? Isso que é mais interessante, tá bom? Vamos partir aqui para nossa guitarra, nosso terceiro exemplo aqui, tá? Vamos ouvir ela. Essa guitarra aqui, por exemplo, pessoal, quando é uma base de guitarra muito forte, geralmente eu faço que nem o violão. Eu venho aqui no meu filtro, no meu High Pass Filter, e eu vou filtrando aqui as regiões mais graves, né, até 140, 160 Hz, para que o grave da guitarra não entre junto com o grave do bumbo e do contrabaixo. Mas olha só, se você ouvir essa guitarra... né, tem um gravezinho aqui incomodando, ó, com o filtro. Se você filtrar demais, ó, radinho ainda. Então
Então aqui, ó, eu teria filtrado os graves mais problemáticos, tá? A guitarra, pessoal, ela tem aqui uma região entre 2, 3, 4 kHz que a gente chama de região de presença. Se você aumentar essa região aqui, a guitarra ela soa muito mais brilhante, tá? Então eu vou aumentar aqui, ó, com esse fator que é mais aberto mesmo. E olha o timbre dessa guitarra agora. Tá com presença demais, né? Ela tá muito ardida, né? Então, na verdade, a gente vai diminuir essa região aqui, ó, tá? Para que essa ardência diminua também um pouquinho, ó. Então, ó, antes. Depois. Viram como essa guitarra ficou um pouquinho mais amaciada? E a gente só fez aqui, ó, equalização corretiva, um filtro e uma amenizada aqui nessa frequência com o fator Q mais aberto. A gente até agora não precisou fazer nenhuma equalização artística. Por quê? Guitarra, pessoal, é algo que a gente já grava assim com um timbre mais próximo daquilo que a gente quer, porque tem vários processadores ali, né? O tipo da guitarra, o timbre do amplificador, qual pedal que você está utilizando, qual a equalização ali no amp que você utilizou, né? Os pedais de efeito. Então, guitarra, ela é tão processada já na hora da captação que a gente grava ela muito próximo do som original. Então, normalmente aqui na guitarra, eu acabo fazendo somente equalização corretiva. A não ser quando é uma guitarra que veio assim, sem presença, que a gente tem que dar um tapinha. Geralmente Les Paul, que é uma guitarra um pouco mais grave, médio grave, a gente tem que dar um tapinha aqui nessa região para cima, né, ao invés de tirar, para trazer mais a presença da guitarra. Agora você gravou com uma Strato, com uma Telecaster, que são guitarras mais brilhantes, a gente tem que geralmente amenizar aqui um pouquinho para tirar esse brilho dela, para ela não arder demais, tá? Mas tudo varia do arranjo, do tom da música, da grossura das cordas, da espessura da palheta, da pegada do músico. Então não tem receita de bolo, tá? Vamos ouvir de novo aqui. Se você tirar muito dessa região de presença, ó, a guitarra fica completamente apagada, ó. Antes. Olha como esse grave estava embolando um pouquinho e como esse médio estava ardendo. Agora, ó, depois. Pronto, a gente fez uma equalização corretiva sem tirar as características essenciais do som dessa guitarra, tá bom? Só trabalhando com suavidade em algumas frequências um pouco mais problemáticas. O último exemplo que eu vou dar aqui, pessoal, é do chimbal, tá? Esse chimbal aqui dessa música, ele foi gravado com um microfone condensador de cápsula larga, tá? E captou muito bem o chimbal. O problema é que, como era um equalizador, um condensador de cápsula larga, ele captou muito também de bumbo e caixa, tá? Isso não é tão interessante, porque a gente já tem ali o microfone do bumbo, já tem o microfone da caixa, já tem bumbo e caixa soando nos overs da bateria, então a gente não precisa do bumbo e caixa soando também no microfone do chimbal com muita definição, tá? Então vou dar um play aqui, ó, olha esse chimbal. Você tem o som bem legal do chimbal, só que está vindo também muito bumbo e muita caixa, né? Ó. Então o que a gente faz, pessoal, geralmente com chimbal? A gente filtra, tá? Por quê? Pensa comigo, chimbal tem grave? Não tem grave, né? Chimbal tem médio grave? Não, o chimbal ele é um instrumento que ele é puramente agudo, correto? Uma guitarra você tem grave, médio, agudo. Um violão você tem grave, médio, agudo. Piano, grave, médio, agudo. Chimbal é só agudo, não tem peso. Ninguém vai pedir para você dar peso, profundidade no chimbal, correto? Então a gente filtra essa região aqui mais grave do chimbal. Por quê?
Porque nessa região aqui mais grave é onde está sendo captado bumbo e caixa. E também o restante ali dos tons. Então, ó, geralmente eu faço assim, eu dou um play no chimbal, vou filtrando a frequência até que eu ouça menos bumbo e caixa, sem perder, né, a característica essencial do som do chimbal. Então vou dar um play, ó. Então vou ligar aqui o meu filtro passa alta, né? Ó. Vou aumentando aqui a região de frequência. Ainda está vindo muito bumbo e muita caixa, ó. Opa, acabou a track aqui. Deixa eu botar do começo de novo, ó. Tô ouvindo o chimbal. Dá para subir aqui mais um pouquinho, ó. Olha que interessante, aqui ó, tô ouvindo o chimbal exatamente como ele é, mas o bumbo, caixa e tons já foram muito amenizados, ó, eu diria em uns 70% já foi embora, ó. Antes, ó, sem equalização. Olha o peso do bumbo e caixa no canal do chimbal. Agora com a nossa equalização feita, ó. Então, só com esse filtro aqui, a gente deu muito mais relevância para o chimbal e amenizou muito aqui o timbre de bumbo, caixa e tons que estavam vazando, sobrando dentro do canal do chimbal, tá? Pronto, a gente fez uma equalização corretiva. Agora, se você quiser definir ainda mais esse chimbal, a gente pode vir aqui na região dos 8 kHz, 9 kHz, tá? Subir e, né, dar um brilho a mais nessa região para destacar o sobreagudo do prato, né, do chimbal, que é o que a gente faria também com um prato de ataque, condução, lá no canal dos overs, tá? Então, ó, vamos subir aqui, né? Na verdade, eu vou dar um play e vou subindo aos poucos para vocês irem notando a diferença, tá? Ó. Aqui é um agudo muito metálico, ó. Não é tão legal. Aqui já é um sobreagudo mais gostoso, mais macio, ó. Então, ó. Sem equalização. Vou soltar, ó. Sem equalização. Com EQ. Pronto, tá? Aqui a gente tem um filtro. Os médios aqui não são tão interessantes, não tem nada aqui de muito relevante no chimbal. E aqui no sobreagudo para trazer o brilho do chimbal do prato. Tá? Pronto, ó, a gente trabalhou em duas regiões, uma em filtro e outra em realce. Uma aqui é uma equalização corretiva e outra é equalização artística. Ah, eu sempre vou ter que fazer essas duas aqui? Não, pessoal, não tem receita, né? Na guitarra, como eu falei para vocês, a gente fez só a equalização só a equalização corretiva, né? Cortando uma frequência em filtro e outra frequência ali também do médio da guitarra, né? Mas assim, no máximo, pessoal, eu vou trabalhar ali com 3 frequências por canal, tá? Então aqui no bumbo, por exemplo, né? A gente trabalhou aqui o grave, né? Tirou um pouquinho do médio, realçou o agudo. Aqui no violão, a gente trabalhou com 3 frequências. A gente filtrou os graves, diminuiu essa região de médio e realçou essa região de agudo. Então, normalmente, pessoal, trabalhar com 3, no máximo ali 4 regiões de frequência por instrumento. Para quê? Para fazer o design de timbre canal por canal. É óbvio que ainda tem aqui o exemplo da caixa, dos tons, da voz, do contrabaixo, do teclado, né? Mas hoje era só para mostrar para vocês as ferramentas principais do equalizador e como trabalhar com ele para que a gente consiga fazer o design de timbre, tá? Lembrando, eu não sei qual frequência que eu devo cortar para fazer equalização corretiva. Então você aumenta, né, uma frequência e vai procurando onde ela soa pior.
Quando você achar ali o pior que ela está soando, é essa região que você deve daí amenizar, né? Mergulhar com ela para tirar ela, tá? E aí indo testando, pessoal, ouvindo, tendo referência, tá? Não tenha medo de errar. Abre o equalizador, mexa em tudo. Achou que ficou pior do que estava? Fecha, abra e começa de novo. Tem que pôr a mão na massa, tá? Tem que fazer, tem que mexer, tem que fuçar. Só assim que vocês vão aprender a como modelar o som de forma profissional. Ok, pessoal? Então, o de equalizador seria isso por hoje, tá? A aula que vem é a aula sobre compressor, uma aula importantíssima também, que é design de dinâmica. E depois a gente vai começar a mixar o nosso projeto track por track até a gente terminar o projeto. Beleza? Então, vejo vocês na próxima aula, pessoal.